Oi pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam aí bem acomodados em casa, né? Estudando, acompanhando essas aulas. Hoje a gente começa a falar sobre bioquímica dos componentes orgânicos, certo? Esse material está também no SME capítulo 2, já lá no finalzinho. Eu postei também as minhas aulas, os meus slides para vocês na Blackboard, no nosso Drive, tá bom? Nós vamos começar hoje a falar sobre carboidratos, beleza? Foi o que eu escolhi aí. Quaisquer dúvidas que vocês estiverem tendo, tá? Sobre bioquímica inorgânicos, que a gente fechou na aula anterior, tá? E daqui para frente também, porque vai começando a ficar um pouquinho mais complexo, entrem nos fóruns que eu abri para vocês, tá? E também podem entrar em contato comigo pelo e-mail, beleza? yuri.junior@colegiosmaristas.com.br. Tudo jóia? Então vamos começar aí. Hoje a gente começa a falar sobre os componentes carboidratos, certo? Carboidratos são os primeiros componentes orgânicos que a gente trabalha ali como uma matéria primária para a gente obter energia, tá? Os carboidratos, eles são uma molécula com um complexo de carbonos, hidrogênios e oxigênios na sua composição, certo? Lembra que a gente comentou na aula anterior que os componentes inorgânicos, eles não apresentavam carbono, né, na constituição molecular. Os componentes inorgânicos também, eles não precisavam ser digeridos para poder ser assimilados pelo nosso organismo. Já os componentes orgânicos que a gente está entrando agora, carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, tá? Eles vão precisar passar por todo um processo metabólico para o nosso organismo conseguir assimilá-los e transformar isso tudo em energia, certo? Então eu coloquei algumas características aqui, ó, que esses açúcares, que esses carboidratos apresentam. Primeiro, a questão da nomenclatura. O próprio nome carboidrato te remete ao quê? Carbono e hidrogênios na composição molecular, certo? Então eu tenho ali, pode ser chamado também de glicídio, de sacarídeo, de glicoses, de açúcar, tá? Todos esses são nomes, são sinônimos de carboidratos, tá bom? A maioria deles são utilizados como fonte de energia, mas a gente não pode deixar de falar também que os carboidratos eles servem como função estrutural, tá? E como função ativadora do nosso metabolismo no que fazer referência à genética. Então, por exemplo, quando eu estiver falando ali da tipagem sanguínea, do sistema BO, a gente vai voltar a comentar um pouquinho sobre os oligosacarídeos. Quando a gente está comentando ali sobre os glicocálices do revestimento da membrana celular, tá? Que são açúcares que vão trabalhar com reconhecimento e adesão entre as células, o estudo do carboidrato também vem à tona, tudo bem? Mas pensando no fator energético, o carboidrato seria a nossa primeira fonte, ok? Pessoal, eu coloquei para vocês que eles podem ser classificados em 3 grupos: mono, oligo e polissacarídeos, tá? Monossacarídeo remete a quê? Mono, certo? Então, monossacarídeo vem dizer a molécula, um carboidrato, uma moléculazinha desse carboidrato. A partir do momento que essas moléculas elas vão se juntando, aderindo umas às outras, formando polimerizando, né? Formando uma cadeia molecular, a gente fala que ele vai se transformando em um oligo e posterior em um polissacarídeo, certo? Então, vou dar os exemplos para vocês logo mais. Aqui no último tópico eu estou comentando aí a fórmula geral desses carboidratos, beleza? Então é CH2ON. Yuri, como é que funciona essa fórmula? Vou abrir aqui um quadrinho para vocês darem uma olhada. Olha só. Imagina lá a fórmula geral deles, então como eu propus para vocês é essa, né? CH2ON. Esse N, pessoal, faz referência ao número de carbonos, tá? Que o meu açúcar vai apresentar. Então, eu vou dar uma situação aqui. Se eu estiver pedindo para que você escreva para mim a fórmula molecular de uma triose. Triose, 3 carbonos, certo? Como é que vai ficar a fórmula molecular de uma triose, então? C3H6O3. A triose não tem 3 carbonos? O Nzinho aqui, então, vai ser substituído pelo número 3, certo? Se pedir para vocês aí uma pentose, tá? Uma pentose. Penta, 5, certo? Então, qual vai ser a fórmula molecular de uma pentose? C5H10O5, beleza? Se ele estiver pedindo para vocês aí uma hexose, hexa 6, certo? Então aí no caso a fórmula molecular vai ficar C6H12O6.
Beleza? Então isso aí traz para vocês, remete como é que ficam as estruturas, as fórmulas moleculares dos açúcares. Todos esses três que eu estou apresentando para vocês são monossacarídeos, tá certo? Então, primeira parte, estrutura, características gerais dos carboidratos, fechamos aí. Voltando, olha só, coloquei aqui para vocês, esmiuçando um pouquinho a ideia sobre cada um desses açúcares, tá? Então, olha só, monossacarídeos, como eu expliquei, é um monômero, tá? É a unidade de açúcar. Então, o que é um monômero? Monômero, Yuri, é quando eu tenho uma unidade, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, é um monômero. Logo, vocês vão ver, entrar nesse assunto com o pessoal da química também, tá? Bom, eu coloquei aqui para vocês, vou expandir aqui um pouquinho, vou desaparecer. Coloquei aqui para vocês os principais monômeros que a gente trabalha, certo? Então, os principais açúcares que a gente discute aí, ó. Pentoses, certo? E hexoses. Pentose, principais pentoses que nós temos, a ribose e a desoxirribose. Esses dois açúcares, pessoal, faz parte da nossa composição do material genético DNA e RNA, tá bom? A ribose é o açúcar que compõe o nucleotídeo do meu RNA. Vocês lembram o que era nucleotídeo? Nucleotídeo é quando eu tenho um grupamento fosfato associado a um açúcar, tá? Que é uma pentose, associado a uma base nitrogenada. Isso configura para mim um nucleotídeo, certo? Então, no DNA, aqui ó, a dupla hélicezinha, o açúcar do DNA, que está representado em azul e vermelho aí, é a desoxirribose. No RNA, que é a nossa informação para a síntese de proteínas, o açúcar que vai trabalhar com ele é a ribose. Os dois são pentoses, olha aqui ó, C5H10O5, tá bom? Bom, hexoses, quem são as principais que a gente trabalha? Glicose, frutose, galactose. Essas três são as principais hexoses que a gente trabalha hoje, que discute no nosso dia a dia na bioquímica, certo? Qual a origem dessas hexoses? Fenômeno da fotossíntese, beleza? Então, na fotossíntese é onde ocorre todo o processo da fabricação desses açúcares. É a captação do CO2 da atmosfera, junto com a água assimilada pela raiz das plantas, os lençóis, associado à ativação da clorofila dentro dos cloroplastos, beleza? Então é todo aquele processo de metabolismo energético que acontece na fotossíntese. Isso aí a gente vai estudar, vai rever o passo a passo de como é que constrói essa molécula quando a gente entrar no assunto metabolismo energético em citologia, tá bom? A priori é só para vocês conhecerem cada um desses açúcares mais simples. Bom, nós temos aqui também os oligosacarídeos. Quem são esses oligosacarídeos? Oligosacarídeos é quando eu já começo a fazer a conexão dos monos. É quando eu já vou pegando uma glicose e juntando a outra. Quando eu pego uma frutose e junto a outra. Quando eu pego uma galactose e junto a outra. Certo? Quando eu vou começando a fazer a conexão de monossacarídeos, eu já vou compondo ali um oligo. Beleza? Nessa união molecular, lembra que a gente comentou lá em água, falando um pouquinho da inorgânica, que acontecia as reações por desidratação, que era aquela síntese por desidratação, recorda? Eu falei com vocês que a importância da água no nosso metabolismo era justamente auxiliar no processo de quebra e de construção de moléculas, anabolismo e catabolismo, recordam disso? Então olha só, se eu estou aqui, tenho dois monossacarídeos, como exemplo, ele dá aqui pra gente a glicose. Então se eu tenho duas glicoses, a partir do momento que eu junto elas e vou formar essa estrutura complexa aqui, ó, duas glicoses unidas, eu vou ter configurando aqui uma maltose, certo? Uma maltose é o produto da união de duas glicoses. Esse fenômeno ocorre com uma síntese por desidratação. Por quê? A partir do momento que eu vou unir duas moléculas, eu perco a água na reação. Como é isso, Yuri? Observa aqui, ó, tá vendo esse OH dessa glicose com esse OH dessa outra? Na hora que eu vou juntar esses dois OH, o hidrogênio, o H2O vai sair, certo? O H2O vai sair e só vai ficar um oxigênio permitindo a conexão entre essas duas moléculas, certo? Isso aí a gente chama de ligação glicosídica quando a gente está falando aqui
de açúcares. Logo mais, quando a gente entrar em proteínas, eu vou mostrar para vocês uma forma lá de ligação, já muda, que é a ligação peptídica, mas também é uma reação por desidratação, que aí fica muito mais interessante a visualização, certo? Mas aqui então, voltando, o que é essa reação por desidratação? Toda vez que eu for fazer a conexão entre duas moléculas orgânicas, carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, sempre ocorrerá uma perda de água no processo de conexão delas, certo? Bom, e aqui eu coloquei os 3 exemplos clássicos que a gente mostra dentro de açúcares, tá? Glicose com glicose. Uma glicose juntando a outra vai formar uma maltose, certo? Uma maltose. Uma glicose juntando uma frutose vai formar um oligosacarídeo, uma molécula, na real um disacarídeo que a gente chama, chamado sacarose, certo? E quando eu tiver a união de uma glicose com uma galactose, que é um outro tipo de monossacarídeo, certo? Aí a gente configura ali uma lactose, ok? Essa lactose é o que a gente trabalha aí, né, quando discute a galera que tem intolerância à lactose, é quando eu não tenho a produção, a síntese da enzima que faz o processo contrário a essa desidratação, né? Lembra lá que quando eu preciso agora separar essas moléculas, eu vou ter que adicionar água aqui no meio. Fenômeno de hidrólise. Se eu quero quebrar, separar, eu faço uma hidrólise, certo? Se eu quero unir as moléculas, eu faço uma síntese por desidratação. Ok? Beleza, galera? Ó, seguindo aí, a gente vai agora para os polissacarídeos. Quem são os polissacarídeos? Polissacarídeos são aqueles complexos, aí já é uma cadeia mais longa, tá? De açúcares. É onde eu vou pegando vários monômerozinhos e vou conectando uns aos outros. Costumo falar para os meninos, né, fazendo um efeito aqui, ó, abrir para vocês um outro quadrinho, tá? É como se eu pegasse e fosse formando um colarzinho de pérolas, assim, ó. As glicoses vão se unindo umas às outras e vão formando um polissacarídeo. O nome desse processo de ligação entre as moléculas, a gente fala que está rolando aqui uma polimerização. Polimerização, certo? Onde eu pego um monômero, junto ao outro e vou tendo as reações. Percebam lá que toda vez que eu vou unir um monômero com o outro, eu perco o quê? Entre uma glicose dessa, uma bolinha e outra, eu perco água, certo? Então, ó, para cada bolinha dessa que eu vou ligando uma a outra, eu vou perdendo água na reação, tá? Fenômeno esse, síntese por desidratação. Muito bem, certo? Bom, se eu for analisar aqui, ó, a glicose, são essas jovens bolinhas aqui, ó, todas elas apresentam a fórmula, glicose é uma hexose, então ela é C6H12O6. E isso eu tenho para todas essas bolinhas que estão unidas. Para cada união de bolinhas dessa, eu perco a água na reação química, certo? Quando eu tenho todas essas bolinhas associadas, formando esse colarzinho de pérolas aqui, eu configuro um polissacarídeo. Um polissacarídeo. Então, polissacarídeo é quando eu tenho um complexo de monômeros, um complexo de açúcares aí formados. Tudo bem? Olha só que interessante. Agora, se a gente voltar aqui, essa questão que eu escolhi para vocês. Olha lá. Qual a fórmula, essa terceira item aí, ó, qual a fórmula molecular de um oligosacarídeo hipotético formado a partir da ligação de 3 pentoses? Então, vamos imaginar isso aqui, ó. 1, 2, 3 pentoses ligadas, certo? Se ele está falando que é uma pentose, qual é a fórmula molecular de cada uma delas aqui? C5H10O5. Isso aqui não é uma pentose? Vou colocar aqui, ó. Beleza? Então, se ele quer a fórmula molecular das 3 pentoses, o que você vai ter que fazer aqui? Multiplicar por 3, certo? Você pegar a fórmula geral de todas elas. Isso vai virar C15H30O15. Certo? Achou a fórmula? Não. Ué, Yuri, não? Por quê? Tá faltando alguma coisa. Vocês tirarem o que aí, ó? Se eu estou unindo 3 pentoses, quantas águas eu perco na reação? 2 águas.
certo? Então, o que eu vou ter que fazer agora para achar a fórmula fechada? Geral, C15H30, O15 menos uma água menos outra água. Qual vai ser a fórmula geral agora dessas três pentoses aí? C15, H30 menos 4, 26, O, 15 menos 2, 13. Pronto. Essa é a fórmula geral dessa questãozinha número 3. Tranquilo? Não pode esquecer que toda vez que eu tiver tendo ali uma reação de polimerização, eu perco águas. Então, ó, toda polimerização perde água. Beleza? Nas reações. Tranquilo, gatíssimos? Fechamos aqui. Essas outras duas eu vou deixar para que vocês resolvam em casa com maior tranquilidade, beleza? Aqui então os principais polissacarídeos que a gente trabalha, né? O carboidrato, amido, celulose e glicogênio, e também não podemos deixar de comentar da famosa quitina. Tá? A quitina é a que compõe ali o exoesqueleto dos insetos, tá? O exoesqueleto dos artrópodas como um todo. Vocês lembram um pouquinho disso lá no fundamental quando eu trabalhava insetos, beleza, gatíssimos? Lembrando que os polissacarídeos eles podem também ser organizados em homopoli e heteropolissacarídeos. Qual a diferença de homopoli e heteropoli? Homo igual, hétero diferente, certo? Heteropolissacarídeos, eu tenho como exemplo aqui para apresentar para vocês, isso é um pouquinho mais aprofundado, mas é legal a gente dar uma aprofundada também. Nos heteropolissacarídeos é quando eu tenho açúcares associados aos outros componentes orgânicos. Nesse caso, o exemplo que a gente tem é o peptídeo glicano, tá? O peptídeo glicano, ele é um açúcar presente na parede celular de bactérias, beleza? O peptídeo glicano. As bactérias apresentam um açúcar na sua parede celular que permite que elas tenham maior resistência à ação de antibióticos, tá bom? Então aí no caso, como já tem um açúcar associado a aminoácidos, a peptídeos, né? Por isso que é peptídeo glicano, aminoácido associado à glicose, eu já considero isso como um heteropolissacarídeo. Então isso é como se eu tivesse assim, ó, um açúcar, outro açúcar, né, um mono, aí eu venho aqui e adiciono um aminoácido, depois eu venho aqui e adiciono outro aminoácido, depois eu venho aqui e coloco um outro açúcar e daí vai. Percebe que já teve introdução aqui de dois componentes diferentes no processo, por isso que eu classifico isso aqui como um heteropolissacarídeo. Ok? Beleza? Seja um pouquinho mais aprofundado, mas é legal que vocês compreendam. Caso vocês peguem alguma lista e tenham alguma informação do tipo, vocês conseguem resolver. Certo, gatíssimos? Bom, e aí, voltamos aqui. As questões eu deixo que vocês fazerem em casa. E aí a gente fecha com esse mapinha mental de todo o assunto, tá? Então, o que a gente fechou aí nessa aula, a primeira aula de orgânicas, né? Os açúcares, os carboidratos, os glicídios, tá? Eles podem ser classificados em mono, di e polissacarídeos. Os monossacarídeos são os açúcares mais simples, como exemplos nós temos ali a glicose, frutose e galactose. Lembrando que, uma vez que eu estou compondo esses açúcares, a fórmula molecular deles se faz importante, que é aquilo que a gente viu, CnH2O Nzinho, tá? Ou, se eu posso fazer também assim, ó, CH2O Nzinho, certo? O que vai definir a minha, qual é o tipo de monossacarídeo que eu estou analisando, vai ser a quantidade de carbonos que eu vou ter na molécula. A partir do momento que esses monômeros começam a se juntar, esses monossacarídeos começam a conectar um com o outro, eu tenho ali os di, os oligo e os polissacarídeos. Lembrando que esses polissacarídeos, tá, gatões? Eu posso ter eles com função energética, certo? Eu tenho aqui, ó, glicogênio e amido com função de energia, beleza? E eu tenho a celulose e a quitina com função estrutural, tá? Amido, glicogênio, energia, quitina, celulose estrutural. Amido, reserva de plantas, glicogênio, reserva de animais, celulose, estrutura da membrana da parede dos vegetais e a quitina, estrutura da membrana da parede dos fungos. Tudo bem? Gatões, é isso aí. Espero que tenha conseguido auxiliar vocês nesse primeiro
na primeira aulinha aí, né, falando sobre os açúcares. Não esqueçam, tá, de quaisquer dúvidas que vocês tiverem, pode me procurar, pode pontuar ali no e-mail, beleza? Lá no e-mail ou nos fóruns, tranquilo? Um grande abraço e até a próxima aula.